O Evangelho de Jesus tem 2000 anos, mas ele só se transformou em cristianismo no quarto século, com Constantino. De Constantino para cá, foi sempre assim. O poder político e o poder religioso. A igreja abençoando o poder político. Aí muda o império, a igreja acaba abençoando de novo. Aí o Império Romano faliu, mas continuou o Sacro Império Romano através da Igreja Católica Romana, com algumas cisões, que foi a Igreja Ortodoxa Grega, a Igreja Ortodoxa Turca, que está ligada ao Patriarcado da Rússia, a Igreja Copta no Egito e algumas outras, e a maior expressão que é a Igreja Católica Romana, que fez todos os acordos necessários com todos os poderes políticos que surgiram. Quando surgiram o poder germânico, eles fizeram associação com o poder germânico. Com os francos, fizeram associação com os francos e desenvolviam teologias para isso. No tempo do Império Romano, era o Cristo Rei. E o Constantino era o 13º apóstolo. Aí, quando isso foi perdendo o poder, foram surgindo principados, Jesus virou o príncipe da paz. Eles sempre foram se associando. Quando a democracia chegou com as primeiras revoluções dessa natureza, especialmente na França, a ameaça de uma revolução na Inglaterra, quem salvou a Inglaterra de uma revolução sanguinolenta como a Revolução Francesa foram os religiosos, evangélicos, especialmente os anglicanos e os metodistas, que impediram, que apaziguaram, pacificaram e fizeram uma conciliação. Não, a rainha é a líder da igreja. Resolvemos o problema político, mas quem dá as cartas na religião são os bispos. Aí faz esse tipo de hibridização. Quando a democracia explodiu e virou uma categoria inegociável no Ocidente, foi a mesma coisa. Foi a teologia do livre-arbítrio que foi desenvolvida mais do que nunca. Nos dias, por exemplo, dos pequenos principados, foi a teologia da soberania de Deus. Então a religião ela vai se adaptando para não perder o poder e influência. Político. Porque eu entendo a lógica por trás da política precisar da religião para exercer influência, mas o contrário eu não entendo porque a religião... É o poder da grana, é o poder do poder, é o poder dos ayatolás, que nem querem ser presidentes do Irã, por exemplo. Eles preferem reinar sobre o poder político. No islamismo, eles não têm o presidente acima do poder religioso. É o poder religioso acima do poder político quando você tem algo como no Irã, que é uma república islâmica. Então, onde quer que eles criem um califado ou uma coisa assim, o poder religioso supera o poder político. Quando não, o poder político lida com o poder religioso e mantém o poder religioso trabalhando em favor do projeto político. Mas qual é o benefício que o religioso tem com esse poder? É ego ou ele de fato tem alguma coisa que ele vai ganhar? É grana, é templo, é mesquita, é terreno. Nunca mudou nada, é desde o tempo de Constantino. Constantino tinha um escriba cristão chamado Lactâncio, e que era muito amigo dele, era o anotador da história do imperador. Todo imperador tinha um historiador de plantão que andava com ele, ia para a guerra com ele, só não entrava no banheiro com ele. Sabia de tudo. Fazendo o diário do cara o dia inteiro. O dia inteiro anotando tudo, todos os atos do imperador. E quando eles estavam indo para uma batalha onde o Constantino achava que tinha uma chance muito grande de perder, porque o Império Romano estava dividido e ele ia ter que enfrentar o cunhado dele nesse conflito, era um conflito familiar, e o outro lado possivelmente estivesse mais bem armado,
ele foi arregadaço, mas tinha que ir. E aí, no meio disso, ele teve uma visão no céu. Que aí o pessoal não sabe se foi um OVNI, se foi um meteorito, o que foi. Mas a impressão dele é que era uma coisa em forma de cruz. Aí ele falou, olhou e o Lactâncio falou, olha, é um sinal de Deus para você. Sob esse símbolo você vencerá. Aí ele mandou pintar todos os escudos romanos, ali mesmo, parou, pintou tudo de cruzes, mudou toda a estrutura simbólica do exército dele e foi para o enfrentamento lá na ponte do rio Lívia, e foi aonde ele venceu a guerra, e dali para frente ele instituiu essa nova fé que não tinha o nome de cristianismo, só era chamada de a fé dos discípulos de Jesus, mas que era o grupo mais capilarizado do império, era formado de escravos, de pobres, tinha muito soldado, muita gente que interessava ele cooptar. E aí ele foi fazendo benefícios. Ele chamou aqueles bispos pobres, que eram pessoas rotas, não tinham onde cair mortos. Para você ter uma ideia, a fé de Jesus, a fé no Evangelho, não construiu nenhum templo durante os primeiros 350 anos. Porque não tinha como construir templo, eles viviam fugidos. Eles se encontravam em becos, em grutas, em lugares ermos, distantes, não visíveis, ou em casas grandes com um bom porão. Era assim que eles se reuniam, em milhares de pequenos grupos. Aí, quando Constantino venceu e unificou o império, a primeira coisa que ele fez foi começar a designar terras glebas enormes e a financiar a igreja, que foi virando cristianismo, que não tinha esse nome. E aí foi financiando, dava o dinheiro, dava o terreno, dava o dinheiro para construir. A mãe dele, Helena, se converteu a essa fé do cristianismo e tomou como missão dela recuperar todos os chamados lugares sagrados do cristianismo, que nem existia antes. E em Jesus não tem lugar sagrado. Jesus nunca cultuou o sagrado. Isso é uma invenção religiosa cristã ou de qualquer outro grupo religioso. Mas a fé no Evangelho não tem chão sagrado, não tem nada sagrado. Quando uma mulher de Samaria perguntou a Jesus, onde é que a gente deve adorar? Aqui nesse monte Gerizim, onde os samaritanos adoram, que era uma versão que tinha se desvinculado do judaísmo, mas eram irmãos de qualquer modo, adoravam no monte Gerizim, e os judeus em Jerusalém. E ela perguntou a Jesus, aonde? É aqui ou é lá? Aí Jesus disse, nem aqui e nem lá, nem lugar nenhum. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem no coração. O templo é o coração, em espírito e em verdade. Então, durante 350 anos foi assim. Não tinha lugar sagrado porque não havia sagrado. Sagrado é uma determinação humana, de dizer isso aqui tem um poder diferencial, é algo que a gente quer que ganhe uma força de veneração diferente, mas é uma determinação. Não tem nada a ver com Deus. Então, a mãe de Constantino resolveu ir para a Palestina. Aí ela construiu a Igreja do Santo Sepulcro, que está lá até hoje, em Jerusalém, em cima das tradições locais que diziam que Jesus tinha morrido naquele pequeno monte de pedra chamado Gólgota, que tinha a cara de uma caveira. Aí ela foi e construiu, acabou com a cara da caveira, acabou com tudo, embregou o negócio inteiro e fez uma catedral. Aí foi construindo aonde diziam, não, aqui ele pregou muito. Aí ela mandava fazer alguma coisa lá. Aí depois ela foi para o deserto do Sinai. Aí construiu um monastério no pé do Monte Sinai,
que nem é o Monte Sinai. Na realidade, foi um lugar que entrou no imaginário popular, porque é um monte bonito, de 2.300 metros de altura, íngreme, chapado. Dá um trabalho danado para subir aquilo ali. Eu já subi algumas vezes, nunca mais vou subir na minha vida, não tenho mais nem saúde para isso. Mas a vista é muito linda. Ela fez o mosteiro de Santa Catarina, lá embaixo, aí começou a criar lugares em homenagem aos santos, fez uma igreja para Maria, mãe de Jesus, e a igreja da Dormição. E lá em Jerusalém, embora Maria tenha morrido, na Turquia de hoje, na região de Éfeso e Mileto, porque ela morou com João, o apóstolo, até morrer, e João é que sepultou. Então, foram criando esses lugares. E aí foi surgindo o fetiche também. O fetiche cristão. Pela imagem. As imagens, os pedaços da cruz que nunca existiram. No dia seguinte, ninguém mais nem sabia qual era a cruz de Jesus. Tinha tantas, né? Tantas. Foram pegando pedaços disso, pedaços daquilo. O tal do sudário, que não tem nada a ver com Jesus, é uma coisa que foi criada séculos depois. Não teve nada a ver, mas foi virando lugar sagrado. De modo que o cristianismo é baseado em fetiches. De um lado, e de um outro lado ganhou todos os privilégios que nenhum outro membro do Império Romano tinha. Por exemplo, se você quisesse não pagar imposto, ou pagar um imposto mínimo, bastava você se batizar cristão e dizer que você era cristão, que você estava isento. Se fosse bispo, ou sacerdote, ou seja lá o que for, não pagava. Se fosse crente da igreja, pagava o imposto mínimo, em comparação com os pagãos, que pagavam impostos enormes. Então, o império foi todo se convertendo por conveniência. Mas é daí que surge aquele conceito da barganha com Deus, que se tu faz isso aqui, tu vai ganhar aquilo lá. É disso que surge tudo isso? Também, porque esse é um conceito quase tão velho quanto a presença humana no planeta Terra. Quase todas as religiões do planeta são religiões de barganha. Só tem um grupo no planeta Terra que não faz barganha, que são os cristãos que creem que tudo que você recebe de Deus é graça, é favor imerecido, não tem barganha. Por quê? Porque Cristo já pagou o preço de tudo na cruz. A penúltima frase de Jesus na cruz é tetelestai, em grego, que significa está pago, está consumado, não resta mais dívida nenhuma. E Paulo, escrevendo aos Colossenses, falando sobre essa mesma coisa, diz que todo escrito de dívida que havia contra nós e que constava de ordenanças foi inteiramente rasgado por Cristo na cruz. Foi cravado na cruz, acabou a barganha. Você se aproxima de Deus pela fé. E aí é a frase de Paulo que virou o texto mor da Reforma Protestante. Também era o texto de Santo Agostinho, de Tomás de Aquino, de todo mundo que entendeu o Evangelho no curso do cristianismo, e foram muitos que entenderam, embora a Cúria Romana e o Papado fossem da barganha, porque sem barganha, sem grana. E aí vendiam até indulgência, vendiam perdão de pecados, vendiam tudo. Teve um tempo que eles vendiam até absolvição de cachorros, de cães. Como assim? Se um cachorro mordeu alguém. Entendi. Aí o dono do cachorro tinha que matar o cachorro ou pagar uma grana pela absolvição dele. Chegou um tempo, cara, que tinha a absolvição das pulgas. Cada mordida. É uma loucura tão maluca, a viagem é tão obscurantista que não dá nem pra gente imaginar. Por exemplo, o sexo. Nada foi mais perverso na história do cristianismo do que sexo. Então, se um homem fosse apanhado se masturbando, o castigo dele era maior
do que se ele adulterasse. Se uma mulher desse a bunda para o marido, gostasse de dar bunda para o marido, o castigo dela era maior do que se ela adulterasse com o vizinho. Uhum. E aí tudo isso podia ser resolvido no dinheiro, no depósito e tudo para criar a isenção da culpa. Mas isso não é uma invenção do cristianismo. Todas as religiões da Terra trabalham com o conceito de barganha com a divindade. É o evangelho de Jesus, puro e simples, é que não usa essa categoria. Quando Paulo diz pela graça, que significa favor imerecido, sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das vossas boas obras para que ninguém bata no peito jactanciosamente e se glorie, dizendo eu me salvo, eu me salvei. É tudo graça divina. Então, por exemplo, eu prego isso e sou considerado um herege pelo cristianismo. E eu só estou falando o que Jesus ensinou, o que os apóstolos ensinaram. Mas os próprios apóstolos ficaram num lugar secundaríssimo. E Jesus é uma das figuras mais desprezadas do cristianismo. As figuras cultuadas são os santos da religião, com as suas invenções religiosas, com as suas liturgias de mérito, com tudo isso. Jesus é só a sedução. Jesus é o lindo, gostosão, o gatão da religião. Vinde a mim, os cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Quando o cara entra pela porta, o pau canta. É só para te seduzir na entrada. Depois que você entra, se não der dízimo, se não der oferta, se não... É o garoto propaganda, ele fica na porta da loja ali, Jesus, mandando entrar. Jesus é a propaganda. Eu queria entender o que